Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, boa terça-feira a todos, né? Hoje, na nossa terça-feira, teremos início com a nossa aula de matemática, tá? No nosso assunto de matemática hoje é termo desconhecido, campo multiplicativo. Então, o que quer dizer isso aí? É que nós vamos continuar a trabalhar o valor do termo desconhecido, utilizando agora as operações inversas de multiplicação e divisão. O que quer dizer? Quando eu estiver resolvendo o valor do termo desconhecido que tem a multiplicação, a operação inversa vai ser a divisão. Então, eu coloquei para vocês aqui, na multiplicação, a operação inversa, nós usamos a divisão, tá? E quando nós tivermos trabalhando no termo desconhecido a divisão, nós vamos usar a multiplicação. Então, na divisão, a operação inversa, né, nós usamos a multiplicação. Então, eu deixei aqui dois exemplos, tá, sobre cada termo para vocês. Vou explicar esses exemplos. No primeiro, eu tenho como usar o valor do termo desconhecido quando há multiplicação. O que foi que eu fiz? Tem a operação dada. Valor do termo desconhecido vezes 7 igual a 42. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o termo desconhecido, que é esse quadradinho. Vou pegar o final dessa expressão dada, que é o igual a 42. Vou colocar ela aqui depois do termo desconhecido, tá? E a seguir, eu vou pegar esse número aqui, ó, o vezes 7, e vou colocar ele aqui para trás, ó, como está aqui embaixo, tá vendo? Só que aí eu vou prestar atenção, porque eu vou ter que trocar o sinal. Aqui em cima ele apareceu uma multiplicação, e já quando eu vou colocar ele para depois do termo desconhecido, o sinal é uma divisão, tá certo? Então, a gente sabe que quando a gente divide 42 por 7, nós achamos 6 como resultado, tá? Vamos ao segundo exemplo. Valor do termo desconhecido vezes 5 igual a 25. O que foi que eu fiz? Ou como é que se faz? O mesmo processo. Repete lá o quadradinho do termo desconhecido, coloca o sinal de igualdade e o número que está após o sinal de igualdade, tá? E pega o que está perto do quadradinho do termo desconhecido e coloca ele aqui para o segundo membro, ó, como está aqui embaixo. Trocando o sinal, tá? O que é multiplicação vira divisão. Então, 25 dividido por 5, valor do termo desconhecido, igual a 5, certo? Já no processo da divisão, como é que eu vou fazer no processo da divisão? Da mesma forma, só que eu vou ter cuidado para inverter o sinal. Colocar lá no processo da inversão o sinal da multiplicação, que é o vezes, o x. Então, eu tenho aqui a operação. Valor do termo desconhecido dividido por 9 igual a 5. Então, o valor do termo desconhecido, né, é igual a 5 e coloca a divisão, tá, para cá, usando o sinal de multiplicação, tá? Trocando aqui o sinal. E a seguir, multiplica. O valor do termo desconhecido é igual a 5 vezes 9. Valor do termo desconhecido igual a 45, tá? No segundo exemplo, da mesma forma. Valor do termo desconhecido dividido por 8 igual a 10. Essa é a expressão dada. O que é que eu vou fazer? Valor do termo desconhecido, pega lá o sinal de igualdade com 10, coloca aqui juntinho do quadradinho, e a seguir, pega o sinal da divisão e o 8 e substitui já ele aqui, ó, vezes 8, tá? Sabemos que 10 vezes 8 é 80, finalizando assim a nossa operação, certo? Prosseguindo, a gente tem aí embaixo como fazer na terceira explicação. Como é que a gente vai fazer se esse termo, tá, o valor do termo desconhecido, ele aparecer nessa posição ou no final, tá certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Agora, somente aqui na segunda posição, tá? Mais adiante, eu creio que o livro vai dar alguma atividade, algum assunto, quando ele aparece
lá no final, como foi feito lá no caso da subtração e da adição, né? No caso, nós já estudamos esse assunto, o valor do termo desconhecido, com adição e subtração. Ele agora só traz com o segundo termo, o termo desconhecido na segunda posição, tá certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção. Aqui no final do texto, aqui na explicação final, ele traz assim, ó. Vou ler aqui para vocês, prestem atenção, tá? Aplicamos a operação inversa da divisão quando é multiplicação, daquele jeito que estava sendo feito, né, nos exemplos anteriores. Então, quando é divisão, a gente aplica a multiplicação. Preste atenção nessa exceção aqui, tá? Quando temos que descobrir o valor do divisor, né? Divisor é um dos termos da divisão. O primeiro termo é dividendo, o segundo é divisor, tá? E o resultado, quociente, o resto, né? Dividimos novamente, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Às vezes parece confuso, mas não é confuso não, tá, gente? Ele é facinho. Você vai usar a mesma divisão. Nesse processo aqui, onde você precisa achar o divisor, estão vendo aqui o termo onde ele está, apareceu em segunda posição, tá? Esse é o dividendo. E esse daqui é o divisor. E esse é o resultado que nós chamamos de quociente. O resto, né? Então, quem eu preciso achar aqui é esse rapaz, esse tal desse divisor aí, né? Vamos falar assim para dar uma quebrada na aula. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir, tá? O mesmo termo desconhecido e pegar o sinal da igualdade. Vou deixar tudo juntinho aqui. Coloco ele para cá, ó. E a seguir vou fazer minha divisão normalmente. Não preciso inverter, tá? Não preciso inverter nada. Vou dividir normalmente. 18 dividido por 6, 3. Aí pode surgir uma pergunta desse tipo. Tia, mas se eu quiser dividir 6 por 18, eu posso? Aí eu digo a vocês. Se eu tenho 6 unidades, eu tenho como dividir para 18 pessoas? Não, alguém vai ficar sem, né? Então, o correto é do maior para o menor, tá? Então, prestem muita atenção. Depois eu vou passar uma atividade para treinar vocês, tá? Também aqui nessa partezinha do termo desconhecido. Por que essas atividades? Porque são assuntos que vocês vão continuar vendo ao longo dos estudos de vocês. E para que fique bem fixado na mentezinha de vocês, a gente só consegue através de atividade. Porque matemática a gente só aprende praticando, tá? Matemática não é matéria decorativa, é matéria que você aprende na prática, fazendo no dia a dia, tá certo? Então, o resultado disso aqui é 3. Temos aqui esse segundo exemplo, ó. 24 dividido pelo valor do termo desconhecido, que é o que nós precisamos achar, que é igual a 4. O que é que eu faço? Pego o valor do termo desconhecido, jogo ele para frente com o sinal de igualdade. E a seguir faço a divisão normal. O que foi que eu disse a vocês aqui no início? Sempre do número maior para o número menor. Então, eu não vou dividir 4 por 24, não. Eu não posso ter 4 unidades para dividir para 24 pessoas. É pouca unidade para muita gente, né? Então, o que é que eu vou fazer? Sempre do maior para o menor. 24 dividido por 4, cujo resultado será 6, tá? A seguir, vocês vão realizar a atividade das páginas 106 e 107, que eu vou deixar no final, na descrição do vídeo. Gente, assistam às aulas. Pratiquem, façam a atividade do livro, tá? Qualquer dúvida, na sexta-feira, na nossa videoaula, vocês tirem comigo. Tia, não entendi isso, mas vocês têm que assistir a aula. Não adianta a tia ir lá, fazer uma aula ao vivo, tirar dúvida se vocês não, nem sequer assistiram a aula para ter a dúvida da questão, para ter a dúvida do assunto, né? Então assistam, tá? Assistam a aula com muita atenção. Se não entendeu, volta o vídeo.
Se não entendeu de novo, continuou a não entender, o papai e a mamãe não conseguiu ajudar. Na sexta-feira, quando a tia estiver lá na nossa aulinha ao vivo, fala comigo, eu tiro a dúvida de vocês. Eu estou aqui para isso, tá bom? Então a gente vai ficando aqui com a nossa aula de matemática, tá?